Oi, gente. Nessa questão agora, é uma continuação do 2.4, né? Ele pede para dar uma descrição informal e os diagramas de estado, né, dos autômatos com pilha, para as linguagens que a gente descreveu com as regras, né, as, as gramáticas, né, livre de contexto para gerar essas linguagens, né? Primeira coisa que eu queria falar é que, assim, existe uma equivalência existe uma prova formal entre esses autômatos e a gramática livre de contexto. Essa equivalência se dá que eles representam a mesma linguagem, né? Eles conseguem representar, né, linguagens livres de contexto, ambos, né? Esse é o limite deles, considerando autômatos com pilha não determinísticos. Se eu não me engano, os determinísticos, pelo menos a Denito não deu para mim quando eu paguei, e se eu não me engano ele tem uma linguagem menor, né? É um subconjunto do livre de contexto, então é menor do que as não determinísticos, que é o que a gente vai ver aqui. Considera epsilon transição, enfim. Aí, no caso, aí tem isso, né? E outra coisa, e por isso também quer dizer que sempre dá para passar de uma gramática de contexto para um autômato com pilha, né? E dada essa prova, tem um algoritmo, né, para passar da gramática para um autômato com pilha, né? Para um diagrama de estados, né, desse autômato, né? Só que nessa questão ele pede para dar mais uma descrição, ter uma intuição, né? Então você dá uma descrição informal e daí você cria o autômato. Então ele não pede, né, para de fato utilizar o algoritmo, especificamente, embora também seja importante que a gente saiba, a gente deve fazer alguma questão sobre também para mostrar o desenvolvimento do algoritmo. Mas enfim, né, dá para fazer das duas formas, né? Então vamos... antes, né, vou dar só uma revisitada, né, sobre o autômato com pilha, né? O autômato com pilha, né, ele permite que agora a gente tenha memória, né? Então você pode adicionar coisas aqui, né? Você pode adicionar coisas e ler também essas coisas e retirar, né? Enfim. E tem uma string também, né? Que vai ser lida, né? Assim como nos autômatos normais, né? Tem a string. Né? E quando a gente vai definir formalmente esse autômato, né, vai ser uma sextupla, né? Que vai ser formado por Q, que são os estados desse autômato, por sigma, que é o conjunto, né, o alfabeto disso aqui. Esse alfabeto, no caso, são os terminais, se a gente for fazer uma comparação com o gramática de contexto. São as variáveis que vão, de fato, então, por exemplo, é o 0, é o 1, que faz parte da gramática da linguagem, né? Já temos também a gramática da pilha, que na verdade é a gramática das variáveis não terminais, né? Essas variáveis que ficam na esquerda aqui, né? Porque essas variáveis elas não estão presentes na string que você está sendo lida, né? Elas estão só gerando outras variáveis e terminais, né? A gente também tem a transição que é assim, o core, né? O principal, né? A função de transição delta. Tem o estado inicial, que é 0, que faz parte, obviamente, dos estados, né, de Q. E a gente tem um conjunto de estados de aceitação, né, que pode ter mais de um, né, enfim. Essa função, né, é um pouco mais complexa. E quando a gente está lidando com o autômato com pilha, a gente tem, basicamente, o input, né, é um estado. Ele tem que estar no estado. Então, por exemplo, você tem aqui um estado e ele vai para um outro estado, né. E a gente vai ter também, né, o sigma epsilon, né, que é basicamente o alfabeto da string, né, do input, mais o epsilon, porque ele pode fazer a transição sem ler nada, porque é um autômato não determinístico, tá? E também vai ter, né, vai ter algum elemento, né, a letra da linguagem da pilha, né, que diz respeito ao topo da pilha. O autômato está sempre olhando para o topo, né? Então, por exemplo, nesse caso, o C está no topo da pilha, tá? Mas também pode ser vazio, né? Então ele pode passar sem precisar. Então, notadamente, numa transição, a gente coloca aqui, por exemplo, a string que a gente está lendo. Então pode ser, por exemplo, A e
epsilon, que seria o que eu tô lendo, e aqui a gente coloca o resultado, né? O resultado vai ser um conjunto de partes porque ele é não determinístico, então ele pode tipo ir para vários estados ao mesmo tempo, né? A gente também lembra que ele não descreve todos sempre, porque enfim, é muita coisa, se a gente for descrever tudo fica muito grande, mas basicamente o que a gente só descreve o que vai para o estado, né? Se a gente não descreveu aqui, quer dizer que está indo para um estado morto, né? Um estado de tipo de dead, que não vai sair dali, não vai para o estado de aceitação mais. Ainda mais considerando que a gente tem um conjunto tão grande, né, de possibilidades agora, né? Porque, por exemplo, isso vai se expandir muito se você tiver essa linguagem, por exemplo, AB, né? AB for a linguagem do input, e você tem, por exemplo, isso aqui sendo, por exemplo, tipo S, T, né, V, aí você vai ter epsilon também, você vai ter uma quantidade muito grande de estado que você vai ter que, de setas, né, de transições que você vai ter que descrever, né, e a gente já não descrevia antes. Enfim, isso. Aí a gente tem também, tem um resultado, né, vai resultar num estado, né, porque ele vai para um estado, e algo que a gente vai colocar, né? Vai ser algo que a gente vai ler do topo da pilha, né? Não, a gente vai escrever no topo da pilha, mas a gente também pode escrever nada no topo da pilha, né? Epsilon, né? Isso aqui seria, eu estou no estado 1, eu vou para o estado 2, só quando eu estiver no estado 1, ler A do input, eu não preciso ler nada no topo da pilha, e eu também não vou escrever nada e vou para o estado 2. Se tivesse no lugar daqui, né, de epsilon, né, eu poderia ter, por exemplo, B aqui e C, né? Eu poderia ter, por exemplo, B. Geralmente, né, são essas letras que colocam, por exemplo. Então eu teria, por exemplo, uma pilha assim, né? Por exemplo, assim. Notadamente, esse aqui é o que a gente coloca no início para saber quando que a gente começa, né? Enfim. E daí a gente vem, aí teria, por exemplo, T aqui, né? Aí tá no estado 1, daí ele lê isso aqui, aí ele passa isso aqui e escreve F. Isso aqui seria, né, a ação desse autômato com pilha. Eu espero que tenha ficado entendível, né? Só queria dar uma relembrada para, enfim, qualquer pessoa que veja esse vídeo consiga ter uma ideia, né, do que a gente está fazendo aqui. Então beleza, então vamos dar descrições formais. A primeira linguagem, né, ela diz respeito àquelas que contêm no mínimo 3 uns. É bem simples pensar nisso, porque eu não preciso usar pilha, né? Um autômato, claramente você percebe que essa linguagem seria consegue ser definida com autômatos, os autômatos de linguagens regulares, né? Porque veja, eu não para essa linguagem, né? Para essa linguagem não necessitamos do uso da pilha, né? Então basicamente vai ser bem mais simplificado, né? Só precisamos nos atentar aos caracteres, né? Caracteres da string, né? Do input sendo lido, né? Essa, né, é a descrição informal, tá? A gente pode pensar, né, essa linguagem aqui, né, pode definir como A1, mas eu não vou para simplificação. Enfim, os caracteres do input sendo lido, nós só precisamos, né, passar de estados, né, à medida, né, que o 1 é encontrado no input, né, e após 3 uns, né, irá para o estado, né, de aceitação, e, né, não sairá de lá, né, sairá de lá. Então a questão é, você está no estado, né, e daí você só vai para outro estado se você ler um, aí você vai para outro estado.
Aí você vai de novo para outro estado, leu um, né? Aí foi para um estado, leu um de novo, foi para outro estado, leu um de novo, você foi para outro estado, que é o de aceitação. Só que se não, assim, se não é o único jeito, né? E você não precisa da pilha, né? Ou seja, você poderia usar aqueles autômatos que a gente já conhecia, né? Aqueles autômatos finitos, não determinísticos, não determinísticos, né? Onde que tem a bolinha, velho? Eu não sei onde tem a bola. Aqui. Circle. Não, isso não é a bola. Cara, onde tem a bola, velho? Esqueci. Acho que tem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Circle. Não. Cara, que feio, velho. Não... Eu esqueci real onde que fica a bola aqui do... Tá, vou fazer isso aqui. Smart Draw. Então vamos lá. Ah, tá, peraí. Cara, desculpa, gente, tá fazendo essa... apanhando por mim, enfim. Beleza. Já fiz a bola, era isso que eu queria. Então a gente tem aqui o estado, né? A gente tem o estado Q1 e, quer dizer, pode botar como o QS, né? Que é o estado de início, e vai para o Q1 aqui. Vamos, né, descrever a gente vai descrever aqui como que é essa como são as transições. A gente sabe que a gente tem que colocar o estado, né? O estado já está definido aqui. Tem que colocar o que a gente vai sair da string. O que vai sair da string é o 1. O 1, né? O 1. Eu não precisei ler nada, né, lá da pilha, e eu não preciso escrever nada, e eu vou para esse estado aqui. E aqui, eu continuo aqui, se for 0, né, se eu ler um 0, e qualquer coisa lá, né, a gente não vai usar essas duas partes aqui que se referem a escrever na pilha, ou ler, né, e é basicamente a mesma coisa, tá? Vai ser igual. Isso aqui, aí vai para o estado 2, e daí vai para o estado de aceitação, né? Que é A. Cara, na real eu esqueci onde que pega a bola, velho. Tá me sentindo bem burro. Show. Genial, né? Genial. É o estado de aceitação. E, bom, ele continua aqui, né? Nesse caso aqui. Então é isso, né? É um autômato bem simples e, como eu falei, dava para ter feito, né, por exemplo, com aquele método, né, algorítmico. Então vamos lá. Nesse segundo, a gente tem uma linguagem que começa e termina com o mesmo símbolo. Nesse caso, a gente pode usar a pilha. A gente usa a pilha para a gente lembrar qual o símbolo que a gente começou, tá? A gente vai usar a pilha, tá? A não ser no caso e que só tem 1 ou 0, né? Nesse caso a gente pode ir direto para o estado de aceitação. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso aqui, que eu já fiz a bolinha. Eu vou pegar isso aqui, né? Aí o que acontece? Ele vai poder vir para cá
ele vem pra cá, que é um estado 1, e tem também um outro estado, que é o estado de aceitação. O que acontece que eu vou fazer aqui? Vou ter só copiado aqui. O que eu estou aprontando aqui? A gente vai fazer com que ele já venha para cá, se ele é 0 ou 1, né? Quer dizer, assim fica meio complexo, né? Se ele dizer 0 ou 1, eu não vou escrever nada. Por quê? E depois ele vai morrer, né? Como a gente considera, né, não determinista, que ele vai infinitamente, no primeiro caso ele aceita, porque quer dizer que ele leu 1 ou 0, né? Isso considerando, tipo, meio que é o primeiro passo, né, a primeira transição. Depois, se ele ler outra coisa, ele vai, tipo, ir para um estado morto, né? Eu não vou precisar desenhar aqui, mas é basicamente isso, né? E o que acontece aqui? Se ele leu... como é? Ele vem pra cá, mas ele também vem pra cá, né? Pro estado 1 também. Sem escrever nada. Quer dizer, escrevendo. Nesse caso ele escreve 1. E nesse caso aqui, sem ler nada. Opa! Ele escreve isso aqui. Bom, ele continua aqui, né? Ele continua aqui se... Bom, ele continua aqui se ele lê 1 e lê 0 no topo da pilha, né? E daí ele coloca 1. E aqui... Calma, a lógica, né, é a gente colocar um número, né, e verificar, né, se a gente leu esse mesmo número e tirou da pilha, né? Então a gente está sempre verificando isso, né? A lógica é essa. Então quando a gente coloca 1 aqui, a gente não tem nada e a gente coloca o 1, né, e coloca o 0. Beleza. Aí nesse caso que eu continuo aqui, eu tenho, por exemplo, eu leio 1 na string, mas eu leio 0 no topo, né? Nesse caso eu não vou fazer nada, né? E nesse caso aqui ele vai fazer o oposto, né? Aqui é justamente o contrário, né? Então você tem 1 e leu 1, né? Então é o caso em que ele pode ir para o estado de aceitação, né? É justamente o caso em que está dando um match entre o início e a última letra, né? E daí ele pode ir para o estado de aceitação. Aí o que acontece? Ele vem para cá, né? Mas pode ser que, né, por exemplo, eu começo com 1 e 0, né? Nesse caso, quando eu chegar aqui, eu vou estar nesse estado aqui. Se eu ler um 0, mas ao mesmo tempo eu posso voltar, né? Então eu não posso deixar ele morrer aqui. Eu tenho que garantir que ele possa voltar para cá, né? Esse é o caso. É esse caso aqui, né? É a mesma coisa. Então, por exemplo, para essa entrada 1101, né, ele começa, ele lê 1, né, e escreve 1 no topo da pilha, né, e vem para esse estado. Aí ele lê 1 de novo e vem para cá. Aí depois ele lê o 0, ele lê 1 e tem 1 no topo da pilha, né, porque eu não escrevi nada, né. Aí eu venho para cá. E daí, só que aí ele tem um 1 no topo da pilha e tem um 0 aqui. Então, né, essa situação. Eu leio um 0, mas tem 1 no topo da pilha. Então eu não escrevo nada e venho pra cá, né? Só que depois eu vou ver novamente esse 1 aqui.
na string e um no topo da pilha, né, que foi o que eu escrevi logo no início, e eu venho para cá, né, sem escrever nada. E bom, eu posso escrever isso aqui também para manter nesse estado. Não, no caso ele vai vir para cá, exatamente. Isso. Seria escrever isso aqui, né? Cadê? Escrever isso aqui. Esse caso aqui. Ele continua aqui. Né? Então é isso, né? Ele só escreve uma vez para ter essa memória do que qual termo ele iniciou, né? Para eu saber quando que eu paro. Se eu paro e devo aceitar, né? Ok, né? Esse é o autômato para essa linguagem. E tem este aqui. Este eu imagino que seja da linguagem ímpar, né? Começa com um 0 e depois vai adicionando dois termos. Para esse caso, eu esqueci de dizer na descrição, né, dessa linguagem aqui. Eu disse apenas bom, vamos lá. No caso dessa linguagem, apenas um caso não usa a pilha, né? Não usa pilha. Nas strings 1 e 0. Pois, né, assim que o autômato, né, lê o primeiro, né, caractere, né, ele vai para o estado de aceitação, Mas caso, né, tenha mais, caso tenham mais caracteres, tipo assim, no caso, eu não preciso escrever exatamente isso, porque como é não determinístico, ele tem várias execuções, enfim, mas beleza. Mas caso tenha mais caracteres, né, ele vai constantemente verificar se o número, né, se o caractere no topo da pilha é o mesmo da entrada, mesmo caractere que ele está lendo da entrada. Caso seja, ele aceita. Caso não, ele rejeita, né, ou continua, né, lendo a entrada. Sim, o autômato leu o primeiro caractere. Mas caso tenha mais caracteres, ele vai crescendo verificar se o caractere no topo da pilha mesmo caractere que está ali na entrada, caso seja aceita ou não. É uma descrição meio feia, né? Foi uma descrição meio desprovida de uma boa escrita. Ele vai precisar. Está ali na entrada, caso seja ele aceita. No topo da pilha, né? Não deterministicamente, o estado, né, inicial também vai para o estado 1. Estado e lê, né, e escreve no topo da pilha o caractere, né, o primeiro caractere. Acho que assim tá um pouco melhor, né? Beleza. Nesse caso aqui, também é bem simples, né? Nesse caso, também não necessitamos do uso da pilha, né? Do uso da pilha. Por quê? Da pilha. Pois, o vazio, ele não é ímpar, né? Então, né, pois o estado inicial, né? Pois a cada string lida, ele passa, né? Ele vai passar de um estado, né, vai passar de um estado de rejeição para de aceitação, né, de aceitação.
né? O estado de início, né? Não é de aceitação, né? De aceitação. E ao ler uma string, e ao ler um caractere, né? Caractere, sem ler a pilha, né? A pilha, ele vai para o estado de aceitação. Ao ler outro caractere, né? Ele volta para o estado inicial e assim por diante. Então esse é muito simples, é muito simples mesmo. Como acontece, né? Se não está muito claro, né? Ele começa aqui, ele não escreve nada, ele não vai usar pilha, e ele vem pra cá, ó. Ele não escreve nada e ele vem pra cá, que é o estado de aceitação. Mas ele vem pra cá na mesma coisa, né? Porque é aquilo, né? Tipo, escreveu, não tem nada, né? String vazia, aí ele tá aqui. Aí escreveu alguma coisa, aí ele vem pra cá. Aí escreveu mais outra, ele vem pra cá. Aí escreveu outra, ele retorna pra cá, né? É só apenas isso, né? É bem intuitivo, é bem de boa esse autômato. E é outro que qualquer um que não precisa usar da pilha, logicamente você conseguiria você conseguiria construir um autômato finito para essa linguagem especificamente. Bom, é isso, gente. Eu vou gravar um outro vídeo. Acho que esse está grandinho. A gente pelo menos pretende não colocar vídeos tão longos. Rapidamente respondendo as questões, que vocês possam ver rapidamente. Tictarizar, né, os vídeos. Mas eu vou dar continuidade aos outros autômatos no próximo vídeo.